Oiê, Ana, você tá tudo bem? bom? Tudo bem também. Que bom. Vocês estão me Que bom que deu escutando? certo. Tá me Coloca aqui, pessoal, o escutando bem? comentário. Eu tô te ouvindo ótimo. Tô te Ai, vendo e que te ouvindo bom. muito bem. Comenta se o áudio tá legal, pessoal, aí, se tá tudo bem, pra gente ir, ir acertando qualquer coisa. Boa, Ana, prazer te conhecer assim, mais. Mas, Pessoalmente, né? pessoalmente, Virtualmente. meio virtualmente, pessoalmente, mas tudo bem. A gente, com os projetos juntos aí, a gente acabou se conhecendo. E aí eu acho muito legal a gente falar um pouco sobre essa área da estética e da perfusão, porque são as duas áreas que estão em auge, digamos assim, estão mais em foco na nossa área. E, e aí eu acho que tem coisas semelhantes, tem coisas muito diferentes. E eu acho que a gente pode ajudar as pessoas a até escolherem a ter uma visão crítica melhor sobre isso, né? Claro, compartilhar um pouco, né, da nossa visão que a gente teve nesses anos aí dentro da área e quem sabe assim as pessoas possam fazer escolhas mais assertivas, né? Afinal, o final da Exato. faculdade é tão complicado, né? Com a quantidade de áreas que a gente tem para atuar. Uhum. É verdade. E isso que você falou é assim, eu acho que é fundamental. Eu sempre falo para quem me procura que eu acho que essa informação, o tempo é muito valioso, né? O que as pessoas têm de mais valioso é tempo. Então, essas informações ajudam a você encurtar tempo, encurtar distâncias, encurtar formações e você se resolver logo na vida, né? Que eu acho que é onde todo mundo quer, né? Ter resultado logo. Para ter resultado, você precisa ter escolhas assertivas, né? E para isso que a gente está Exatamente. aqui. Porque Então, Ana, dinheiro vamos a fazer o gente seguinte. acaba que recupera, né? Agora tempo. Não, não, isso é sempre consequência. Talvez uma das coisas que a gente vai falar sobre remuneração, que a gente pode falar, mas assim, isso é a primeira coisa que sempre me perguntam nas palestras, porque acha que perfusionista é rico. Eu acho que na estética também as pessoas pensam Também, muito né? isso, né? Dono do negócio, agora vamos, trabalha pouco e ganha muito. Será? Vamos A ver. gente vai falar sobre isso. Será que é assim mesmo? Será que é assim? Então, eu acho legal. Então, assim, ó, Ana, se apresenta, por favor, depois eu me apresento para os nossos públicos e aí a gente vai conversando. Então tá Quem é a bom. doutora Hélio, Ana? obrigada pelo convite, viu? Primeiramente. Imagina. Bom, eu sou Ana Caroline, eu sou formada pela Federal de Goiás, pessoal. Então, eu sou nascida em Goiânia, cursei a graduação lá. Na hora que eu terminei minha graduação, e assim, só para situar um pouco a minha trajetória para vocês, vou já situar nesse momento, então. O que, que tinha lá de possibilidade quando eu me formei? Eu entrei na Federal de Goiás em 2008 e que campo a gente tinha de atuação? A Federal voltava a gente para a área acadêmica. Então, você vai ser um pesquisador, tudo isso. E quando entrei, eu me encantei. Foi por isso que eu entrei para biomedicina. Eu tinha um Uhum. professor até que era biomédico no ensino médio. E aí eu falei assim, poxa, eu vou fazer esse curso, né? Aí fui lá e eu fazer e vou trabalhar na área de pesquisa. Esse era o meu foco. E a outra opção, porque não dava para você sair assim com habilitação só em docência, é sair com habilitação em patologia clínica. Então, quando eu me formei, eu saí com habilitação em patologia clínica. Logo, eu já tinha passado no mestrado na USP de Ribeirão, com área de concentração em imunologia. Uhum. Aí foi aquela loucura, quando você não pensa, não olha, não pensa em nenhuma dificuldade. Eu, pelo menos, foi assim, só fui. Aí fui, mudei para Ribeirão Preto. E olha que engraçado, né? Ribeirão Preto é a terra da Ana Carolina Puga, da doutora Ana É. Carolina. Vim para cá, fiz meu mestrado. Eu sou encantada com a área de imunologia, que é a minha área de formação, mas eu ainda não me sentia completamente assim, bem com aquilo que eu estava fazendo. A Uhum. docência é minha paixão, dou aula sempre, desde que eu estava ali no mestrado, mas eu falava assim, poxa, eu preciso tentar algumas outras coisas. E aí entrou a questão, vou fazer especialização em biomedicina estética. Daí eu comecei a especialização em biomedicina estética no final do meu mestrado. Entrei e fiquei assim, poxa, vai ser meu plano B, né? E em paralelo comecei a conduzir um doutorado. Então foi punk, foi bem pauleira.
Uhum. conseguia trabalhar um pouco junto, aí a gente vai conversar um pouco sobre essas questões de horários na biomedicina estética, que eu conseguia Uhum. fazer meu trabalho de doutorado e eu conseguia atender uma vez por semana. E Aham. aí eu comecei a trabalhar assim, finalizei quando eu estava próximo de finalizar meu doutorado, apareceu um processo seletivo para docência no Nepulga, aí eu comecei a dar aula. Aí o que era? O Olha plano só. B? O plano B virou plano A. Exato. Hoje eu estou assim, atuando na área da estética Você tem e seu dando próprio aula. negócio, Ana, hoje. Hoje Sim, você tem hoje eu seu próprio tenho. negócio. Hoje, este ano de 2020, desafiador em todos os sentidos, né? Terminei 2019 Uhum. assim. Esse vai ser meu ano! Uhul! Uhum. Uhum. E Aí eu aí vem a comecei. bomba do coronavírus. Então, veio essa bomba toda comigo montando o consultório, né? Então, Uhum. calma aí. Mas é o que eu falo assim. Isso veio com a questão, no final a gente conversa um pouco sobre isso, mas veio também para mostrar assim que no meio dessa dificuldade toda é possível a gente continuar Sim. trabalhando e sair disso, acredito até melhor do que a gente entrou, né? Pelo A gente menos tem que para se mim. reinventar, né? A gente tem que se reinventar o tempo todo e isso está mostrando isso pra gente. A gente está vendo o tempo todo que essa situação que a gente está vivendo, essa situação que a gente está vivendo força a gente a se reinventar e criar as coisas que a gente muito menos imaginava. E por um lado é bom. Toda mudança, a gente fala que toda mudança ela é incômoda, a gente não gosta porque causa incômodo, você sai da sua zona de conforto. Mas para aquelas pessoas que têm a mente aberta, para aquelas pessoas que se permitem, a transformação ela é infinita. E aí é onde acontece a mágica de você ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor, ter descoberta na sua vida que te fazem crescer. Né? Exatamente. E para mim a característica assim que eu vejo, imagino que na sua área também deve ser a mesma coisa, é a questão de você se adaptar a essas condições diferentes que vão surgindo no meio do caminho. Agora, se você agarra, Exatamente. fica lá amarrado, poxa, eu fico pensando, né? Quantas vezes, quando eu estava finalizando o meu mestrado, a situação que eu estava, eu vim na louca, sabe? Minha família não tinha condição de me manter nem nada, mas eu fui lá e tal. E eu fico imaginando, se eu tivesse pegado e falado assim, poxa, vai ser muito difícil, eu não vou, não sei o que que vai dar nisso, né? O que que Uhum. será que poderia ter acontecido, né? Ficar É na ficar no zona de si o tempo conforto. todo, né? Você ficar no si o tempo todo, si, e nada ia acontecer. Tem uma frase que o meu amigo escreveu aqui, e eu uso muito, que é a frase, eu amo essa frase dele, do professor, do doutor Fábio Murilo, que é perfusionista, vice-presidente da SBC, que ele fala que você pode até ter medo, o medo é normal, mas você não pode ter dúvida. Então, medo é normal você tem que ter medo. A gente fala até na perfusão que o medo ele faz parte. Se você não tem medo, você tem algum problema. Você A não tá bem gente na fala cabeça. isso, Hélio, a gente fala isso na biomedicina estética também. Não sei se o pessoal que está aí já escutou isso, né? Hoje em dia discute-se muito a questão das intercorrências, né? As Sim, intercorrências com os procedimentos estéticos. Existe? Com toda certeza. claro. Mas o que eu falo que separa muito, né, a questão dos loucos que a gente tem aí no mercado, sim, é a questão de você não deixar o medo te paralisar. Mas esse medo ele precisa existir. Você vai começar, você vai fazer alguns procedimentos que sim, tem certos riscos, mas o medo tem que estar ali. Mas você tem que. Acabamos de achar a primeira semelhança entre perfusão e estética. Pronto, uma. A primeira, vamos contando aí. Tem algumas semelhanças. Eu acho que isso é fato. Perfusão do mesmo jeito. É uma coisa emergente, de urgência, cirurgia. Qualquer detalhe você pode matar o paciente. Então, o medo tem que existir. Se você não tiver medo, você está totalmente fora da casinha, você não está sabendo o que você está fazendo. Né? Muito bom. Para eu fechar a minha parte da apresentação para o teu público, Ana, a gente tem muita coisa parecida. Engraçado, né? Tem uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás que eles falavam assim, os fatos são os mesmos, o que muda são os personagens. E é verdade, a maioria das histórias elas são muito semelhantes. O que diferencia, na verdade, é o que a gente fez para estar onde a gente está. E eu sempre falo que o melhor, o sinônimo de sucesso, Ana,
é você estar onde você quer estar. Então, eu estou onde eu quero estar. Você está onde você quer estar. Isso é sinônimo de sucesso. As pessoas, às vezes, relacionam sucesso com outras coisas, né? Com dinheiro, com salário, com fama, Ou com a etc, grama etc. do vizinho. Ou exatamente. E aí, acho que a nossa história ela é muito parecida. Eu saí do Piauí, eu sou piauiense, sou de Teresina, no Piauí, vim para Campinas me aventurar aqui e aí acabei me formando, estudando perfusão no Unicamp, depois fiz pós-graduação, uma residência em microbiologia, então eu adoro a parte de laboratório também, de microbiologia, de imuno também, eu era A gente apaixonado tá por aí. imunologia. Tamo junto. E eu era apaixonado por imuno, imuno era uma paixão louca minha. E aí, como eu me formei em perfusão, fiz microbiologia, depois eu fiz mestrado aqui, e depois do mestrado eu fui trabalhar em análises clínicas, plantão, enfim, fazia bico de tudo que era jeito. Até trufa eu vendi para pagar meu carro. Se Então, manter assim, ali. então, a gente se vira de tudo que é jeito, e a gente tem muito orgulho da história. No fim, eu demorei 5 anos para viver de perfusão. E as pessoas acham que querem arrumar emprego na mesma hora, né? Isso é uma coisa que a gente pode falar depois, né? Com certeza. Paciência. E a gente tem que ter, isso é um detalhe. E aí, hoje eu tô na Unicamp, eu sou professor aqui do Centro Formador da Unicamp de Perfusão, sou atual presidente da SBSEC, um cargo que eu me orgulho muito de estar. E sou perfusionista do HC da Unicamp, né? Então, demorou, mas que bom que demorou, porque hoje eu valorizo tanto isso, né? A, a garra que a gente lutou para estar nesse degrauzinho que pra gente, como é o lugar que a gente quer estar, a gente se sente muito feliz, né? E aí, acho que uma dica legal para falar com o pessoal, que a gente falou assim, bom, quais são as semelhanças e diferenças entre estética? Eu estou em dúvida, eu não sei se eu quero estética, mas eu gosto de perfusão, mas estética eu acho muito lindo. Ai, meu Deus, o que a gente faz? Bom, a primeira semelhança, acho que a gente já falou, né, de você tem que ser uma pessoa que tem que ter limites. Tem que ter você tem que imaginar que você tem que ter medo, não pode ser uma pessoa eu sou destemido de tudo, então tá errado. Ao Algum mesmo problema tempo, você tem. algum problema você tem, procura um psicólogo. Segundo, que você também não pode ser aquela pessoa que é muito temerária a tudo, que vê problema em tudo, que tá tudo errado sempre, insegura ao extremo e não saber trabalhar sob pressão. Eu acho que as pressões são diferentes, André, depois pode te dar a palavra, mas a Sim. perfusão, ela tem uma pressão muito grande, porque é muita gente te olhando e está tudo em cima de você de uma vez. Então, talvez na estética é diferente a pressão, porque você está só com o paciente. Mas eu acho que a pressão interna sua, ela é gigantesca. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Bom, em relação à pressão, eu nunca senti isso, sabe? Mas vou contar da realidade do dia a dia no consultório. O que me motivou mais a entrar para a estética é que, assim, eu sou goiana e goiano adora conversar, né? A gente não conversa nem um pouco. E eu sempre Uhum. gostei muito do contato com pessoas. Eu sentia muita falta disso. Na estética eu encontrei muito isso, porque você acaba fazendo um serviço meio de psicólogo, sabe? Você lida Uhum. muitas vezes com a dor do outro, que a gente, quando eu entrei, eu tive um sério problema, assim, de atrito comigo, primeiro, né? Você vem da área acadêmica e tudo, tem aquela coisa da estética ser futilidade. Eu tinha um pouco isso na minha cabeça, sabe? Mas depois de começar a trabalhar, ver tudo isso, a gente vê que não é bem assim. Porque uma simples mancha no rosto, você vê um reflexo na autoestima da pessoa muito grande. De você remover uma mancha, melhorar o aspecto de algo e você devolver um sorriso no rosto, que a pessoa não conseguia, por exemplo, sair de casa sem usar uma maquiagem. Um exemplo. Mas a gente tem Uhum. muito essa conversa. E o que acontece, assim, que a gente acaba sentindo e que eu vejo dificuldade hoje nos meus alunos? É aquele momento de nós fazemos uma consulta. A pessoa te procura com algo ali que incomoda, com aquela dor, né? Seja a gordura localizada, o lábio que tá fininho,
várias coisas. Pensem aí vocês em alguma coisa esteticamente que não está agradável. E você tem Ô, que ter uma Ana, eu conversa. acho, eu acho que a tua câmera tá travando muito. O teu áudio dá para entender, mas a tua câmera tá travando. Não sei se você quer colocar no 3G, no 4G, Deixa eu aliás, colocar. Deixa eu tirar do Wi-Fi, então. Peraí. que talvez fique melhor. Às vezes tem essas coisinhas para ficar melhor. Tá melhor agora? Tá no 4G. Nossa, tá ótimo. Agora tá Ai, que ótimo. Vai bom. lá, continua. Tá. Bom, então você vai ter esse momento de conversar, porque você tem que entender qual é a causa, de onde vem aquilo, porque uma Então mancha você não é tem só um uma mancha. contato direto com o paciente, né? Você tem um contato direto, muito, Exato. muito direto, Eu muito imagino íntimo que até, vocês né? não têm dessa forma. E acaba Exatamente. que o paciente que está ali na sua frente, ele vai te falar algumas coisas muito pessoais, muito íntimas. Eu já tive cliente que começou a chorar no meio da consulta porque estava instável emocionalmente. Então, na hora que você termina ali a sua consulta, você precisa chegar num diagnóstico estético. E você precisa dar uma solução ali naquele momento. Não é assim, tá bom, eu avaliei, então tá bom, vai para sua casa. Depois, quando você voltar, eu vou te passar aqui um delineado do que a gente vai fazer. Não, a pessoa tá ali ansiosa, porque na hora que você termina, você tem que explicar para ela: olha, fulana, a gente vai fazer assim, assim, assado, para conduzir. A gente vai conseguir ter uma melhora, de certa forma, assim, explicar, alinhar as expectativas. Eu vejo mais Uhum. assim, essa questão emocional, essa questão de empatia, se colocar no outro, entender o que o outro tá passando ali ao te procurar. Então você tem que estar preparado também emocionalmente para receber isso e fazer o que você falou, fazer a empatia, se colocar no lugar do outro e tentar resolver um problema, né? Que obviamente que é o que a gente sempre faz, mas esse equilíbrio emocional, essa inteligência emocional, eu acho que ela é fundamental para vocês, então, né? Eu vejo assim, se é uma pessoa que não gosta desse contato com outras pessoas, se você não tem essa paciência, é muito complicado dar certo em consultório. Porque você vai lidar com as pessoas das mais diversas personalidades. Tem aquelas pessoas que têm uma ligação instantânea, tem aquelas que você já fica meio assim, mas não é porque você não deu certo com o outro que você vai destratar o outro ou vai tratar de forma diferente de que você trataria alguém que você teve mais afinidade. Então Muito tem esse legal. desafio no dia a dia. Então acho que já tem essa diferença, a primeira diferença, então, porque assim, por exemplo, na perfusão, você trabalha com muita pressão. Muita pressão. E por quê? Porque você tem, primeiro que você substitui o coração e o pulmão do paciente. Se você errar, existem erros corrigíveis, existem erros que o paciente não vai sofrer, e existem erros fatais, que é questão de 5 segundos. Se você piscou e passou por uma situação X, você pode acarretar na morte do paciente. Então, se você trabalha com o seu nível de atenção, de energia muito alto durante a circulação corpórea, e você trabalha com um nível de pressão muito alto também. O paciente está ali na linha tênue entre vida e morte. Nenhum paciente, diferentemente do consultório da estética, a paciente não vai, muitas vezes, Ele não escolheu estar ali, né? Ele não ele não escolheu escolheu, estar ele ali. foi, que tem uma diferença, assim, é o mesmo princípio, mas uma diferença. O meu paciente ele tem que confiar muito em mim para ser o coração dele. O teu paciente ele tem que confiar muito em ti para dar o corpo dele, a vida dele, para você corrigir aquilo. Só que comigo ele é obrigado, assim, de certo modo, e com você ele foi porque ele quis, Ele né? pode escolher com quem ele vai Exato. fazer. Então assim, quem consegue administrar isso emocionalmente, que sabe trabalhar sob pressão, que sabe não travar em situações extremas, porque uma coisa é você trabalhar, por exemplo, na sua clínica e você tem um paciente, uma pessoa na sua frente, instável emocionalmente, e vai ser difícil, então você tem que estar preparado para aquilo, assim como eu vou ter cirurgião, anestesista, Você tem uma instrumentadora, equipe ali com uma você, né? equipe,
e que eu tenho que ajudar essas pessoas. E o paciente, né? Todo mundo se ajuda no fim. Então às vezes é uma pressão muito grande de você passar segurança para o colega que está trabalhando com você, passar segurança no seu procedimento que você está fazendo, para o seu paciente, a segurança para o paciente. Então, eu acho que é uma diferença significativa que quem está pensando nas duas áreas tem que saber. Precisa avaliar. Porque muitas vezes, quando a gente está na graduação, a gente só vê o lado bonito, né, das coisas. Às vezes você não se imagina trabalhando naquilo. Eu sempre, nas minhas palestras, Ana, eu sempre falo para os meninos, eu tenho uma parte da apresentação, de alguma palestra ou de algum curso, eu sempre falo dos acidentes, das coisas ruins. Porque eu falo assim, olha, se vocês acham que vocês vão sempre salvar vidas, que vocês vão ser deuses, porque tem gente que fala que você é Deus, tem gente que na estética, né, que fala, nossa, eu transformo vidas, eu transformo uma pessoa. Calma, minha gente, também não é assim. As pessoas também enfeitam demais, é muita coisa, e a gente esquece que a gente é ser humano. A gente esquece que a gente está por um propósito, a gente esquece que a gente erra. Eu acho que essas coisas a gente não pode errar, a gente tem que ter um pouco de humildade na vida, né? Então, eu penso que, eu sempre falo, vocês têm que estar preparados para o sucesso e têm que estar preparados para o fracasso. E o fracasso, isso é diário. Daquela área que você escolheu para trabalhar. Você falou Exato, um ponto exato. fundamental. O que acontece muitas vezes, né? A pessoa vê alguém aí com muito sucesso, aquela história de olhar para a grama do vizinho, né? Aí vê o outro que está tendo um sucesso gigantesco, que é o que é mostrado sempre nas redes sociais. Vamos pensar assim, mas você não está vendo o por trás daquilo, tudo o que está acontecendo. E a pessoa mal iniciou e quer começar a fazer os procedimentos mais arriscados que tem. Vou dar um exemplo, uma rinomodelação. Né? Explica aí o que é isso que eu não sei. O que é isso? O que é isso? Vamos pensar assim, a pessoa chega no consultório, é incomodada com o nariz, às vezes com o nariz que é mais baixinho ou o nariz que é torto, né? Aí você pode fazer um procedimento para melhorar, utilizando um preenchedor absorvível. Só que assim, o que eu vejo hoje, o pessoal entra para estética pensando assim, eu vou entrar para estética, eu vou ganhar muito dinheiro. Mas o que acontece? Você tem que estar preparado para... É uma escadinha, né? Não tem como você sair de pegar... Nunca fiz o procedimento mais simples que tem. Mal sei mexer direito com agulha e seringa. Aí eu quero ir fazer a rinomodelação, porque é o que está na moda. Então, tem uma escala para a construção de você chegar até naquele ponto. E tem muita gente que pula tudo isso. E esquece na hora de entrar, de pensar assim, poxa, estética é simples. Mas o quanto você precisa de conhecimento de anatomia, de conhecimento de imunologia. Eu vejo hoje que todo o conhecimento que eu tive por trás de imuno, hoje me ajuda tanto, tanto a entender. Você vai fazer um botox, né? Que é a toxina botulínica. É algo que não faz parte do seu corpo. Não faz, é uma toxina. Então, você tem que entender de imunogenicidade, farmacocinética, farmacodinâmica, fisiologia. E o pessoal acha que o que vem na faculdade nunca mais é um conhecimento que se perde e você nunca mais vai ver na vida, né? A gente trabalha muito com reparo tecidual. Então, se, por exemplo, chega uma pessoa pra gente e fala assim, o que mais tem de procura? Eu quero rejuvenescer. Com o passar do tempo, a nossa derme vai desestruturando. Você tem toda a fisiologia do envelhecimento, né? E a gente vai passar com reestruturação desses tecidos. E a gente, para induzir produção de colágeno, elastina, a gente precisa ativar um processo inflamatório para induzir reparo tecidual. Então, olha o conhecimento que precisa. Eu tenho que entender disso para eu conseguir cuidar no pós. Porque assim como a gente faz o procedimento, a gente cuida depois, né? Não é fiz o procedimento, tchau para você. Então, você acabou de falar um negócio super interessante também. Que eu acho que é para todas as áreas, mas já que a gente está falando das nossas, fica muito claro aqui. A base que é feita na faculdade ela é fundamental. Então, o aluno, eu sou de um centro formador, eu sou professor aqui. Então, quanto mais o aluno vem preparado, quanto mais o aluno vem com uma base de fisiologia legal, para a gente na perfusão, fisiologia, um pouquinho de farmaco que seja,
para você ter uma ideia interessante de como funcionam as drogas. Anatomia, óbvio, que a gente trabalha com cirurgia, mas coisas relativas, biofísica, física de ensino Ai, a gente médio. precisa também, porque a gente trabalha com laser. Olha só, então se você não entender aquela coisa que você ia falar uma expressão piauiense agora, gasear, mas você faltou a Essa eu aula, não pulou o muro conheço. da. Gasear faltar, Pular fugir, etapas. enfim. Você pulou a aula lá de biofísica, você não gosta de física, odeia física no colégio, você perdeu uma chance muito grande de facilitar seu entendimento em circulação corpórea, por exemplo. É pura física, tem muita física. Então, tem assuntos que é bom você, no mínimo, gostar. Você não precisa saber, né? Propriamente dito, às vezes o curso serve para isso, para você aprender também, relembrar. Mas você precisa, pelo menos, gostar. Porque se você não gostar, aí estudar o que você não gosta é difícil. Então, é importante isso, né? Exatamente. E na área da estética, a gente também tem, assim, nichos de atuação. Então, você pode escolher trabalhar mais com a parte de facial. Ah, não gosto tanto de trabalhar com o rosto, eu quero trabalhar com o corpo, eu quero trabalhar com emagrecimento, eu quero tratar uma celulite. Não gostei disso, não. Eu quero fazer a parte de capilar, eu quero tratar as quedas de cabelo, os cabelos Uhum. que estão fininhos. Então, você tem um leque, mas esse conhecimento de base, ele é fundamental. Se não tiver ele, o que acontece? Você fica chovendo no molhado. Aí entra um sério problema. Isso eu estou falando porque eu estou dentro de sala de aula e eu vejo muito as dúvidas dos meus alunos. E o problema maior hoje que eu vejo é eu não sei montar uma conduta estética depois que eu avaliei. Porque muitas vezes falta juntar as pecinhas ali do quebra-cabeça, juntar Uhum. esse conceito de base para conseguir montar tudo isso. É o maior problema que eu vejo hoje, assim, do pessoal. E E aí o você. pessoal fica Pode frustrado, falar, porque desculpa. não está Uhum. conseguindo ter sucesso. E você acha que essa dúvida é por quê, Ana? O que que falta? Qual é a pecinha que falta aí? A pecinha que falta é ligar o conhecimento que teve na graduação. Porque o pessoal desliga. Eu estou indo para uma especialização e a especialização vai conseguir me oferecer tudo isso. Não Tudo. sei se para você sentiu assim. Na perfusão, Perfeito. vocês precisam fazer especialização, não precisa? Sim, precisa. Tá. Precisa. Então, igual a gente, que a gente também. Hoje, eu vejo que tem algumas pessoas na graduação que conseguem sair como biomédico habilitado em estética. Não é especialista, é habilitado. Especialista você só tem quando você faz a pós-graduação, né? A perfusão, eu acho que não tem como essa possibilidade de sair da graduação habilitado. Isso é um negócio interessante saber, eu não sabia disso. A gente conseguiu, a perfusão, ela conseguiu, conversando com os conselhos, e a nossa área é um pouco complexa porque é multiprofissional. Então tem biólogos, biomédicos, fisioterapeutas, enfermeiros e farmacêuticos, além de médicos, mas não tem um médico atuando na Nós área. também, Hélio, nós também estamos assim. Não é só o Então, e aí, biomédico aqui dentro. então eu acho uma dica para vocês, eu não sei quem é que rege sobre isso, mas a SBC, a Sociedade Brasileira de Situação Corpórea, que é quem delineia as coisas no Brasil, e por isso a gente ganhou uma força muito grande internacionalmente, até lá na Latinoamérica, nós somos a sociedade mais forte hoje em dia. Por quê? Porque a gente conseguiu fazer uma coisa que nenhum país latino-americano conseguiu, que é tornar uma especialidade multiprofissional, baseada num único documento, que faz o regimento de todas as profissões. E por que isso? Porque você uniformiza o profissional na área. Então, não importa mais se ele é enfermeiro, se ele é biomédico, se ele é biólogo, ele tem uma carga horária mínima padrão. E todos os conselhos reconheceram isso pela sociedade. Então, isso foi muito bom, porque a gente tinha uma discrepância, uma briga muito grande, que eu não sei se acontece contigo, de você ter um profissional que faz um curso qualquer, ou um estágio qualquer, é habilitado e não tem a mínima condição de trabalhar na área. E isso é muito grave. E é onde tem os erros mais graves. A sociedade, no caso da perfusão, brigou muito com isso. E graças a Deus, hoje a gente tem um cenário muito favorável, porque eu tenho todos os profissionais com a mesma característica de formação, com o mesmo curso, mesma grade,
E a SBSEC hoje regulamenta os centros formadores. Foi criado esse conceito de centro formador. O que é isso? São as escolas reconhecidas pela Sociedade Brasileira de Circulação Corpórea e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Então, os médicos e os perfusionistas se juntaram para entender. Esse documento foi junto. Olha que peso tem isso. E aí é onde eu sempre bato na tecla, não sei se tu concorda comigo, Ana, mas a gente tem que ter uma visão muito crítica das coisas. Não é porque entidade X, o MEC regulamenta. Eu não estou nem aí para o MEC, me desculpa. O MEC ele dá o mínimo. E o papel dele dá o mínimo. Tudo bem, o papel dele dá o mínimo. Mas você quer o mínimo ou você quer o melhor? Essa é a pergunta que eu faço para todo mundo. O MEC ele dá o mínimo, mas você quer o mínimo ou você quer o melhor? E o melhor está nas... quem regulamenta isso são os conselhos e são as sociedades. Eu faço parte da sociedade, a gente brigou para ter o melhor. Eu não sei como é que está a sociedade de estética, mas eu acho que o papel é esse, é conversar e chegar no consenso. A gente conseguiu chegar nesse consenso que tinha muita escola ruim no Brasil, muita de perfusão. Nossa Senhora! A gente recebia reclamação... que você está situando. Nossa! Então eu já vejo a tua aflição já. Então. O que acontece? Eu vou falar a realidade do biomédico. Hoje, a gente tem a saúde estética, né? A doutora Ana Carolina Puga criou a biomedicina estética e aí abriu portas para outras profissões também da saúde entrarem para trabalhar. Então, hoje, além da medicina, da biomedicina que trabalham dentro da estética, a gente tem enfermagem, a gente tem farmacêutico, tem fisioterapeuta, a odonto também saiu liberação para trabalhar. Só que o que acontece? Cada conselho de classe regulamenta a ação daquele profissional na área. Então, por exemplo, para o biomédico ele sair habilitado, tem 3 situações. Uma é ele fazer a prova de título, que aí entra a questão que você falou. A pessoa fez lá vários cursos por aí e faz a prova de título. Ela tem que ficar renovando essa prova, né? Ou você sai da graduação fazendo a quantidade de horas, se eu não me engano, são 500 horas, que na graduação pede. Só que, poxa, na graduação, é o cenário que eu sempre falo para alguém que está em dúvida. Já imaginou? Vocês que estão na graduação, vocês vão me acompanhar num dia, em alguns dias de atendimento, até completar essas 500 horas. Eu não sei como está a grade curricular da biomedicina, mas na minha época não tinha nenhuma disciplina relacionada com a estética. Aí você vai ver o dia a dia desse profissional. No dia a dia desse profissional, dá para você parar e falar assim, vem aqui, deixa eu te explicar como é que funciona o procedimento tal, o que é que tem por trás. Então, o habilitado acaba que ele vê muito prática, mas não tem o conhecimento do referencial teórico. Mas essa prática é até entre aspas, né, Ana? Porque você não vai meter a mão. Você não vai... Você vê, você não pega, você não faz. Por quê? Né? O cliente não quer que o estagiário faça procedimento. É óbvio, claro que não. Porque ele está pagando, ele está desembolsando um dinheiro e ele vai pegar e avaliar assim, mas, poxa, eu estou te pagando integral e é o estagiário vai fazer? E aí tem a terceira situação, que é você fazendo a especialização. Então, você vai procurar uma pós-graduação que tem reconhecimento pelo MEC. Precisa ter reconhecimento. Por quê? Tem muitas pós por aí que não tem. E aí tem chancela que é separada. Não é via a faculdade tem. Então, você pega o certificado, vem emitido por outra faculdade. E isso tá dando um monte de problema em vários conselhos por aí. Aí o pessoal manda pensando que tá tudo ok, e aí depois o conselho não reconhece. Então, a gente tá ainda aí nessa bagunça. E tem a carga horária mínima exigida pelo MEC, que agora eu não vou lembrar quanto que é. Eu acho que a dica que a gente tem que deixar, não sei se você concorda, eu sempre oriento que você tem que procurar o seu conselho e procurar a instituição científica e ver se elas conversam. Porque quando elas conversarem, acabou, não tem o que discutir. Quando elas não conversarem, vocês têm que achar o melhor caminho para você. E o melhor caminho é você que define. Então, se eu vou fazer, se o meu pai e a minha mãe vão ir, Deus me livre, mas se precisarem um dia, precisarem fazer uma cirurgia cardíaca, eu vou querer que o perfusionista seja titulado pela Sociedade Brasileira de Circulação Corpórea. Porque eu sei que o processo para ser titulado da sociedade é difícil. Então, o cara que é titulado, ele é bom. Minimamente ele é bom.
Não estou dizendo que quem não é titulado não é bom, mas eu tenho certeza que aquele que é titulado, ele passou por um crivo, né? E eu acho que é isso que vale. Eu acho que na estética é a mesma coisa. Se alguém vai fazer um procedimento estético em alguém da minha família, eu vou procurar saber se esse profissional ele é qualificado minimamente. E eu acho que é aí onde está a sacada. Quando você tem um título de uma sociedade, fez curso de pós-graduação, o curso reconhecido pela sua sociedade, você tem um peso muito grande e aí você tem isso corrobora para a sua vida profissional. Não adianta você pular etapas, querer aprender de um jeito para sair no mercado dando um pulo na frente, achando que vai estar na frente e na verdade você está muito atrás. Porque aí é onde você vai encontrar problema sério. Já imaginou se começa a atender e você pensa que não vai dar problema nenhum. E aí um belo dia você está lá atendendo e tem uma intercorrência. E não uma intercorrência simples, né? Aí a pessoa, às vezes, nem volta mais em você e, de repente, você recebe um processo ali. Só lendo aqui alguns comentários, aproveitando, a Nicole, que é uma aluna minha da perfusão, falou que no estágio dela, de disciplina, ela fazia os procedimentos do paciente, sob supervisão. Então, Nicole, você é uma privilegiada. Porque você tinha essa oportunidade, mas o que a gente fala é que nem todo mundo teve Tem isso. essa mesma... E outra, você fazer um estágio nisso, às vezes, não necessariamente te torna apta a fazer. Te torna apta a sair fazendo os outros. Porque você conheceu melhor a área, você tem um conhecimento melhor, mas eu acho que as coisas têm que ter regras. E as regras é que depois de uma formação na graduação, você faz a pós-graduação, porque você vai imergir totalmente naquele universo que é infinito. Uma pós-graduação como estética, como perfusão, ela é muito ampla. Então, a recomendação é sempre você ter paciência para se aprofundar naquele conhecimento, para você ser dona desse conhecimento, e aí você ter autoridade para fazer, ter segurança para fazer. Porque senão o que acontece é isso, a gente só sabe que não sabe numa situação muito ruim. E aí é tarde. E nessa situação ruim, você pode perder até o seu registro. Exatamente. E aí nunca mais pode trabalhar na área. E aí, como é que fica, sabe? É complicado. É isso que a gente recomenda. E aí, uma outra coisa que eu acho que é legal a gente falar, Ana, é sobre perfil de profissionais, porque eu vejo muito assim, a estética, que a gente tem mais alguns minutinhos, na estética eu acho que, não sei você, mas eu acho que diferencia um pouco da perfusão, porque eu acho que vocês têm que ter um perfil um pouco empreendedores. Quem vai para a estética... Você é contratado, né? Acaba que quem trabalha na perfusão é contratado. Eu acabo sendo... Eu sou autônomo, mas... então eu acabo tendo um perfil empreendedor também. Mas um pouco menos do que vocês, porque eu acho que vocês têm que abrir realmente o negócio. Vocês têm que... Aí que eu vou te falar que não é bem não. Assim. Não. Ótimo, então me fala aí. Isso, por quê? Já imaginou se todo mundo tivesse que ser empreendedor para entrar para trabalhar na estética? Pois você pode trabalhar contratado por alguém. Tem várias clínicas de estética aí. Você pode ser contratado por alguém, ser CLT. Que legal. Aí você vai ter um ganho X. Pense nisso. Em alguns locais você tem o seu salário, mais a remuneração de porcentagem por atendimentos que você fizer, por venda que você fizer. A gente pode ser um X, pode ser um X. Mas não é todo lugar que é assim. Aí você pode escolher empreender. Aí tem algumas possibilidades. Uma delas, quando eu comecei aí essa jornada de empreender, é fazer parceria. Então, você faz parceria com diferentes clínicas e aí você tem seu CNPJ, você tem que fazer suas notas, tudo isso. E você combina uma porcentagem ali. E aí você precisa ter estratégia. Por quê? Você vai ter que comprar seu material, dependendo do local que você está fazendo essa parceria. Você vai fazer tudo, né? Você vai ser dono, né? Aí você só não vai arcar com aluguel, com as despesas fixas, vamos falar assim, aluguel, condomínio, água, luz, internet, secretária, essas coisas que um espaço físico tem.
Então, você pode ir por esse lado também, porque muitas vezes o dinheiro que você precisa ter para dar esse passo de montar um consultório ou uma clínica não é um negócio muito baixo. Aí, vamos pensar que você chegou no ponto, poxa, agora eu quero ter meu negócio, eu cheguei, estou amadurecido para isso. Então, você vai empreender montando um local físico para você, que pode ser um consultório, que é um espaço só seu, que é você quem vai atender, ou uma clínica, que aí você pode atuar até multiprofissional, ter outros profissionais, até fazer uma parceria com você, oferecendo esse serviço. Só que aí você vai ter aluguel, condomínio, internet, Sim, todas sim. aquelas despesas, mais conversar com o contador, porque tem a parte de contabilidade. Segunda Sim. coisa, Segunda coisa, e na vigilância, porque vocês não são doidos de sair trabalhando sem ter licenciamento, que hoje a gente fala. Então, a vigilância vai lá, vai ver se está tudo dentro do normal. Esse licenciamento é feito anual. Aí a vigilância, deixa eu ver o que é mais que ficou faltando, gerenciamento de resíduo, que vai entrar nessa parte da vigilância aí. E o seu trabalho mesmo. Além de, às vezes, quando você começa sozinho, você é recepcionista, você é comercial, você tem que vender, você tem que passar o preço, suas É. condições, como é que vai ser. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Tem Você não aquela tem essa matéria, dificuldade. né? Não tem. E aí tem aquela dificuldade de, poxa, agora eu tenho que passar o preço para esse fulaninho. Aí tem aquele problema, você olha, você julga o outro. Aí você olha para a cara do outro e pensa assim, aí esse fulano aqui, ele não tem condição de pagar, e que dó. Como que eu vou falar para ele que esse negócio custa 5.000 reais? Ixi. Aí você fica com medo de passar seu preço. É. Tem essa parte, você não lida com isso. Você tem que. Vocês são realmente, em algumas situações, tem essa parte de marketing mesmo, de vendas que mais forte, né? A gente é diferente, porque na perfusão você pode ser contratado ou pela equipe, ou como pessoa física, ou como pessoa jurídica. Então, eu posso ter um PJ, eu posso ter uma empresa e prestar serviço para o hospital, para a equipe de cirurgia, para uma empresa Que de seria o caso da materiais. parceria que eu estava te falando. É desse Exato. jeito Então, aqui pro biomédico. O então certo óbvio, aqui. mesma coisa. Então, você negocia também, você negocia valores. Se você, a gente, eu não vou ler o que o PDI 1, a Fábio, gente lida com não, cirurgiões. eu não ia ler, mas tudo bem, mas foi o Fábio que falou. Eu amo meus cirurgiões, Fábio, então tá tudo certo. Mas assim, existe uma parte de negociação, né, com o hospital, com empresas, enfim, que você também acaba tendo essa situação de saber lidar com o negócio, né? Porque você tem que saber seu preço, saber lidar, saber conversar, saber argumentar, porque você é autônomo. Então, e aí vem uma característica importante, eu acho, das duas áreas independentes. Você tem que ser uma pessoa que tem que ter uma visão na frente. Tem que ter uma visão um pouco diferente dos outros, de esperar tudo acontecer e propor, ser proativo. Tem uma diferencinha que eu gosto de falar, que é sobre a diferença de audacioso e ganancioso. Uhum. Sabe? E tem gente quando eu falo assim, não, a gente tem que ser audacioso mesmo, de querer o melhor sempre e tal. E as pessoas, nossa, Hélio, como você, eu não quero ser melhor que ninguém. Eu falei, mas olha como as pessoas Não não tô sabem o falando de conceito. ganância, né? Isso é ganância. Audacioso é você querer ser melhor sempre. E aí, é, ganância é você passar por cima dos outros. Isso é ganância. Agora, audacioso, você tem que ser audacioso de querer ser o melhor, de querer ter a melhor clínica de estética, de querer ser o melhor biomédico estético, o melhor perfusionista. Enfim, você tem que querer ser melhor, querer procurar ser melhor. Não querer só querer. Você tem que fazer curso, tem que estudar, tem que procurar, tem que ir atrás. Senão você fica na mesmice e depois reclama do universo. Então, no caso da perfusão, você tem muita gente que tem que entender que não é na hora que você sai de um curso de um centro formador que você vai ter emprego. Ah, com a Você gente é tem... assim também. Então as pessoas são muito imediatistas. Nunca vi isso. São muito imediatistas. Acham que é para ontem as coisas. E não é assim. Eu demorei 5 anos. Eu não sei quanto tempo tu passou para se estabilizar assim, mas não é Ó, eu entrei para rápido. estética em 2015. Agora que eu tô assim me estabilizando mesmo Olha na aí, área. 4 anos, digamos assim. Então, não é rápido e as pessoas querem resultado rápido. Então, Sabe qual tem é que o ter um problema pouco. que eu vejo? Se espelhar no que o outro tá fazendo e tentar reproduzir.
e não buscar o que você pode oferecer de diferente para o outro. Não Perfeito, sei se com perfeito. vocês é assim, mas tem muito, a gente tem as redes sociais super em alta aí você fica olhando o trabalho do outro e tentando reproduzir aquilo. Olha para dentro de você e pensa, o que eu gosto mesmo, né? Com o que eu me identifico, que eu vou ter brilho nos olhos na hora que eu estiver atendendo, fazendo aquilo. Porque fazer o que o outro Exato. está fazendo, às vezes, não vai ser o melhor caminho. E outra, às vezes o que, como você falou muito bem no início, às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que vê. A gente vê lá que tem umas pessoas divulgando muito uma coisa que na verdade não é bem aquilo. Então, rede social é um negócio que é legal estimular, mas eu sempre recomendo, quer conhecer o que é perfusão mesmo? Visita, faz visita técnica. Aqui na Unicamp a gente recebe. Então vem, no INCOR recebe, que eu sei também. Recebe, vai lá uma cirurgia, um dia, uma manhã, uma tarde, vai lá e conhece de fato o que acontece, como é que é o clima, como é que acontece, para você vivenciar um pouco. Vai numa clínica de estética e pede, deixa eu ficar quietinho, só olhando lá, não tive estágio, não tive nada. Vai lá ver, conversa com as pessoas, Precisa ter conversa com essa mais de um conversa, profissional, né? sim, ter visão diferente. Sabe o que eu sinto, Hélio, que falta muito na minha área? É uma característica do profissional biomédico. A gente tem o raciocínio científico, não tem? A gente é formado o Sim, tempo inteiro para isso. sim. Pois bem, o povo entra para estética e parece que assim, ó, ciência e estética desvinculou o negócio, entendeu? E aí aparecem uns negócios do arco da velha, sabe? Bem cabuloso que você fala assim, poxa, esse negócio não faz sentido nenhum. Mas a pessoa quer ir lá e quer fazer um negócio que não tem base fisiológica, base bioquímica nenhuma. Então, eu vejo muito isso. Treina o seu raciocínio científico, se questione, critique o tempo inteiro. Não é algo ruim. Pergunta, mas por que isso está acontecendo? Alguém que está te vendendo algo está ali para vender. Agora, você que vai usar o seu dinheiro, eu pelo menos, valorizo muito meu dinheiro, que nunca foi fácil de Uhum, conquistar, não. E olhar e uhum. falar, poxa, é assim mesmo? Então, eu sinto que falta disso, de encurtar o caminho, de querer fazer o que parece ser mais fácil para dar resultado mais rápido, sendo que, na verdade, às vezes é um negócio meio tão. Não vai chegar a lugar nenhum. É, Diferenciar o que é alta tecnologia do que é modinha. eu acho que é muito isso. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que nos conhece, e às vezes vai tirar dúvida, é aluno, né, que quer fazer perfusão, e tirando dúvida, ele falou assim, olha, eu te dei a informação existe. Agora, a visão crítica é sua. Você não pode pedir para eu decidir por você. Você define o que você quer fazer da sua vida. Então defina. Tudo é bom, desde que você transforme também o que não é tão bom em bom. Eu quero fazer. Para a gente não ficar falando de coisas específicas, mas cada um vai escolher. Tem várias escolas para fazer. Por exemplo, alguém vai chegar para Ana, qual é a melhor escola de estética? Pô, tem uma porrada de escola de estética. Tem lá os critérios, o que é melhor, o que é pior, você escolhe. E assim, também arque com as consequências. Ponto. Né? E eu acho que esse é o papel que a gente tem que dar. Assim, informação é o quê? Vê lá, no caso da perfusão, é muito claro isso. Não sei se na estética, eu acho que você falou que está um pouco bagunçado, mas na perfusão é muito claro. A SBSEC, a Sociedade Brasileira, ela determina as coisas. Está lá e os conselhos abraçaram, determinaram junto. Está lá também. Então, segue. Simples, segue. E aí, depois é você que constrói o seu futuro. Você é dono da sua vida e dono do que você quer fazer para você ter sucesso e chegar onde você quer chegar. Eu concordo com você. A gente tem nossas regulamentações, igual eu te falei, a gente tem muitas, mas a gente está caminhando para melhorar, sabe? Para ficar melhor, para estar tudo correto, né? Respaldado, para não Tá bom. ficar essa miscelânea aí bagunçada. Tá ótimo. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui.
Fábio, que é também nosso vice-presidente da SBSEC, ele colocou aqui, galera que quer conhecer do Mato Grosso, ó, o Fábio está abrindo as portas aqui, então quem quiser vai lá conhecer. Fizeram a pergunta, e aí eu transfiro a pergunta para você também, Ana, para a gente finalizar como última pergunta, para a gente falar daquele nosso evento lá. A gente tem o mercado de perfusão, pergunta se é muito fechado. Eu acho que, no meu caso de perfusão, ele é um mercado fechado, sim, porque você não tem serviço de cirurgia cardíaca abrindo em cada esquina. Não dá. E eu não posso abrir um serviço de cirurgia cardíaca. Porque eu tenho que ter um cirurgião, eu tenho que ter um hospital, eu tenho que ter uma estrutura, e não sou eu que vou abrir, são as instituições. Então é difícil. Mas tem vaga? Tem vaga, porque existe existem pessoas entrando, existem pessoas saindo. E há também novos centros de cirurgia. Há uma expansão de cirurgia. Problemas cardíacos é a segunda maior causa morte no país. Então, realmente, precisa de profissionais. A gente tem um número de perfusões formados por ano que dá para suprir a necessidade do mercado. Agora, as pessoas têm que entender que não vão achar emprego do lado de casa. Não vão achar emprego no mesmo bairro, na mesma cidade. Mas eu não quero ir para longe. Então, se você tem restrições, então pense bem. Porque isso é uma coisa importante para decidir. Não sei como é que é na estética. Então, na estética a gente vê uma clínica abrindo em cada esquina. Vou usar seu exemplo aí. Só que assim, abrir uma clínica, abrir um consultório, vou te dizer, se você tiver dinheiro é muito fácil. Agora você manter, que é aí que tá o negócio, né? Então, pensar bem. Eu acredito que você tem que se estruturar muito para abrir seu próprio negócio para não quebrar logo no início, porque concorrência tem aí. Só que assim, como eu disse, você vai ter seu diferencial. E algo que eu aprendi na Marra é assim, ó, não queira falar com todo mundo. O que significa isso? Não queira atender todo mundo. Não tem como a gente ser bom em tudo. Pega um negócio e foca naquilo. E pensa, eu vou fazer assim, assado, e assim eu vou dar o melhor. Então, você vai ter aquelas pessoas que vão te procurar pela qualidade do seu serviço. Claro, você vai ter aquela procura das pessoas que estão ali pelo preço? Sim, mas a grande sacada é você conseguir fidelizar essas pessoas para você ter sempre alguém recorrente ali. Porque ganhar novos clientes é algo mais difícil do que a manutenção em si. Que ótimo, perfeito. Estou muito satisfeito, Ana. Que bom que deu certo a nossa conversa. A gente tem 5 minutos e a gente vai falar para vocês, pessoal, de um negócio que a gente está fazendo, que começou hoje a divulgação oficialmente, né, Ana? Do evento que chama Carreiras 4.0. A gente se juntou com uma galera, são mais de 20 profissionais. Tem diferentes áreas, é multiprofissional, não é só biomédico. Exato, então tem enfermeiro, tem fisioterapeuta, tem psicólogo, tem gente do direito, tem muita área junta, mostrando o que essa pandemia, essa quarentena, essa loucura que a gente está vivendo, quais as transformações que ela causou, o que ela está causando nas nossas profissões. E aí eu tenho uma palestra lá, a Ana também tem uma. Fala a tua aí, Ana. Eu vou falar sobre os desafios, né? O que a gente precisa saber para empreender na área da saúde estética. Vou tentar conceituar um pouco com os desafios que vão vir nesse mundo pós-pandemia e já adianto para vocês que a gente vai ter espaço sim, porque a gente tem demanda para isso. Nossa, que fantástico. Então, assim, quem gosta da estética, quem tem aquela coceirinha na orelha, assim, falando faz estética, e está em dúvida, eu acho que é uma ótima oportunidade. O evento ele é gratuito, do dia 30 e 31, vai ser lá ao vivo, vão tocar um monte de palestra lá. E eu vou falar sobre se é possível estudar perfusão pelo digital. A gente sabe que perfusão é uma área que precisa de muita, muita prática, assim como a estética. Precisa estar vivendo o centro cirúrgico, né? E precisa estar ali vivendo. A gente bate muito nessa tecla, precisa de prática, mas será que você consegue aprender alguma coisa pelo digital? Ensina EAD, como é que funciona? E aí tem uma sacada muito legal que a gente vai colocar lá,
porque eu acho que pode ser o grande aprendizado que a gente pode tirar disso, que é você estar um passo na frente dos outros ou daqueles que estão dormindo, achando que pandemia é férias, em vez de estar produzindo, de estar ganhando tempo, de estar à frente dos outros. Então, tem muita aquela frase, né? Enquanto os outros dormem, a gente está trabalhando e depois a gente diz que é sorte. Então, é isso. Eu acho que é uma grande oportunidade. Fiquem ligados no perfil da doutora Ana lá. Quem quiser seguir a Nós gente. dois estamos com os links aí para inscrição. Isso, então, na estética lá, clica lá na doutora Ana. Eu tenho aqui no meu do professor Hélio Carvalho e no INSEC pelo Brasil. Os links estão lá também, podem fazer inscrição por lá. Então, fiquem à vontade. Eu acho que vai ser muito legal. Uma oportunidade única para vocês terem uma ideia, uma visão crítica da gente que está dentro da área. Eu acho que nada melhor do que quem está vivendo, né, Ana? E também conhecer de outras profissões, que eu acho que a gente começa a pensar muito diferente quando a gente sai só da nossa bolha do conhecimento e escuta outros campos de trabalho. Que aí você consegue trazer para a sua realidade. Perfeito. Que eu acho que vai faltar agora nessa virada aí. Eu acho que é você utilizar um pouco da ferramenta do outro e colocar para você acha que não serve e serve muito, você aprende muito com isso daí, né? Exatamente. Então é isso, obrigado, Ana, foi um prazer te receber. Eu acho que a gente pode repetir, eu gostei muito, acho que ficou muito legal isso, hein? Vamos repetir isso daí. E o público do Hélio, quem quiser conversar comigo sobre estética, fica à vontade, pode me procurar lá no Instagram, eu sou completamente aberta para conversar, viu? Então, quem for da região de Ribeirão Preto também. Ribeirão Preto e Campinas estamos perto, então qualquer coisa, qualquer dia a gente faz um negócio junto aí para combinar. Eu vou direto para ir dar aula na unidade de Campinas. Pelo amor de Deus, então demorou, quando você vier para cá, você marca, depois dessa pandemia, a gente marca um café e vamos fazer uma live ao vivo pro povo para conversar sobre isso daí. Tá bom? Obrigada, Hélio. Pessoal, obrigado. Que vocês façam escolhas assertivas aí no caminho de vocês. É isso aí. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer algumas coisas e luz para vocês, luz. Um abraço, viu, Ana? Um abraço e um beijo a todos. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.